Olá! Vamos falar sobre relacionamentos? Olha, eu vou aqui fazer uma confissão de que eu acho que eu nunca me sentia, e não sei se me sinto preparada para falar de relacionamentos, principalmente relacionamentos a dois. Acho que era algo que de alguma forma eu observava à distância e talvez essa busca muito forte de estar identificando em quais aspectos eu estou funcional e quais eu não estou uma adulta funcional, talvez eu reconheça que na questão do relacionamento tinham alguns ou vários pontos cegos, aonde eu já há algum tempo, nesse tempo principalmente que eu fiquei sem postar vídeos, eu comecei a ir mergulhando mais a fundo, né? Primeiro dentro de mim, e agora que eu sinto que talvez eu tenha algo mais organizado, eu vou começar a ir falando um pouco dessas questões todas de relacionamento. Então, eu não sei vocês, mas vou falar um pouco aqui de mim. Quando eu, pensando em toda a minha formação, né? Enquanto mulher, enquanto relacionamento de uma mulher com uma outra pessoa, eu sempre entendia e talvez eu desejava, muito influenciada pelos filmes da Disney e os Felizes para Sempre, né? E esses filmes todos, talvez, eles incutiram em mim esse desejo deste amor romântico, aonde nesses vídeos todos que eu tenho postado anteriores, se você não viu, vá lá ver, né? Onde eu falo do adulto funcional, eu mostro aqui os meus gráficozinhos, né? Quando muitas vezes eu falei ali do relacionamento simbiótico, né? Que era este aqui do meu gráfico, certo? É um dentro do outro, eu não sei onde começa um, onde começa o outro. O relacionamento simbiótico, ele é um formato deste amor romântico aonde o outro vai ser o meu tudo, aonde o outro ele vai me completar, aonde muitas vezes este outro não é, este encontro, aliás, com este outro, na verdade, não é entre dois adultos, mas sim entre dois adultos por fora, mas que na verdade levam as necessidades infantis não realizadas por cada um na sua individualidade, levam, né, para o casamento ou para uma união estável, seja o que for, e a gente passa a querer cobrar muitas vezes que o outro me satisfaça naquilo que me foi traumático, naquilo que eu tive medo, do que aquilo que a minha criança viveu. Então, a gente está em tempos, né? E isso é tão importante, de muita gente falando da questão da criança interna. Porque a nossa criança, ela nunca vai crescer. Ela é a parte que carrega a nossa criatividade, a nossa soltura, a nossa espontaneidade. E que quando a gente não olha para ela, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente pode começar a ir adoecendo muito seriamente ou ficar muito carrancudo, ranzinza, amarrado nas regras, nas normas, né? E então olhar para esta criança, principalmente se é uma criança ferida, que experimentou algum tipo de trauma, que sim, na hora que eu me torno adulto, lembra um dos meus gráficos lá, onde é que está isso aqui? Aqui. Quando eu me torno adulto, né, meu pai e a minha mãe, o filho adulto é quem toma a própria criança e quem vai cuidar das dores dessa criança. Então, este é o movimento do ciclo do adulto, né? E às vezes a gente se torna adulto e ainda quer que os meus pais, né, respondam por aqueles traumas. Então às vezes eu fico, puxa, mas meu pai não foi legal comigo, nossa, mas a minha mãe me abandonou, ou o que for. E não é que é pra gente negar esses pontos de sofrimento ou de dor, mas é para eu olhar para isso tudo que eu sofri ou que me traumatizou na minha vida e eu tomo e eu amorosamente, quando eu falo isso para vocês, eu falo para mim também, amorosamente eu vou abrir um espaço de cuidar disso, de dar suporte a isso.
essa coisa de dar suporte muitas vezes quando a gente entra em contato com alguma dor lá de trás que a gente não conseguiu lidar e os nossos pais também não conseguiram lidar e eu como adulta não consigo lidar, às vezes a gente não suporta algumas questões nossas. Às vezes a gente não suporta fechar os olhos e dar este colo e dizer, vem cá, né? Eu e minha criança ferida sofremos ou necessitamos de atenção. Como eu, adulta, dou atenção para essa parte minha, né? Que reclama por atenção, que reclama por carinho. Então, às vezes, quando a gente não suporta, né, fazer isso, às vezes a gente vai buscar exatamente isso no relacionamento. E aí é para se pensar, né? O que me fez casar? Quando eu penso que eu desejo casar, qual é a intenção por trás desse desejo? Realmente são dois adultos que se unem ou são dois adultos ainda infantis, com necessidades infantis não cuidadas, né? Nem na época que era para ser cuidado pelos pais, mas nem por este adulto, né? E são necessidades às vezes do que? Eu quero que me enxergue, eu quero ser cuidada, eu quero ser amparada, eu quero segurança, eu quero proteção, eu quero a satisfação de tudo aquilo que me é necessário como bom para mim. Então, às vezes, eu coloco tudo isso de maneira a esperar que o meu companheiro ou a minha companheira supram isso. Só que essa é um dos grandes indicadores de que a gente pode, quando a gente vai com as nossas necessidades infantis para um relacionamento, a gente pode estar buscando nesse relacionamento a simbiose, que é aquilo que eu falei já nos outros vídeos. É quando a gente tem uma relação de dependência, quando existe alguém que quer cuidar e existe alguém que quer ser cuidado. Então, o relacionamento a dois maduro seria saudável não ser simbiótico. Porque um relacionamento a dois que depende o tempo inteiro que o outro supra as minhas necessidades é um relacionamento de dependência emocional. A grande sacada do relacionamento a dois é a gente ser dois inteiros, cada um com a sua individualidade, com o seu gosto, né? Com aquilo que faz sentido, mas com alguma coisa em comum. Que daí eu fiz um novo desenho aqui, que é este. No vídeo onde eu falo sobre o normal e o saudável, eu fiz lá alguns desenhos desses esquemas aqui e eu coloquei o relacionamento poroso, que é esse que é tracejado, como um relacionamento mais saudável entre dois adultos que querem evoluir através do relacionamento com o outro. Às vezes, se eu vou para um relacionamento não desejando evolução, eu vou querer um sistema fechado aqui. Eu vou querer um sistema fechado, porque nesse sistema fechado eu protejo ele e ele me protege. Mas o que eu disse, um relacionamento que tem um sistema fechado, ele vai sucumbir com o tempo. Ele não vai se sustentar. Um dos grandes indicadores é quando, vou fazer uma lembrança aqui, tinha um padre que ele falava assim, que no começo do casamento é tudo, ai, gatinha, gatinho, né, lindinha, lindinho. E com o passar dos anos, quando essa simbiose ou essa relação de dependência emocional, esse inho vai desaparecendo, e aí ele falava, aí fica, ô, sua vaca, seu cavalo, o grau dos animais, né, a intensidade muda. Né? Por quê? Porque às vezes eu não estou suportando mais, eu não caibo mais neste espaço, eu estou precisando arejar, eu estou precisando evoluir, dar um salto, mas às vezes eu não quero, eu tenho medo. Então, às vezes a gente começa a agredir o outro, às vezes verbalmente, às vezes até fisicamente, mas às vezes eu começo a expressar a minha insatisfação com brigas ou com aumento de cobranças de que o outro satisfaça. Então, isso é um relacionamento fadado ao fracasso. É muito desafiador a gente se relacionar
a partir de um relacionamento poroso, que daí é esse, onde é tracejado. Então, vamos imaginar uma relação saudável que é onde o companheiro, né? Ele tem vivências com o mundo fora, né? Ele também recebe, aqui a setinha foi errada, que era para dentro. Ele recebe influências do mundo para dentro, né? Então, ele tem aqui esta parte que pertence só a ele, que ele interage com o mundo, com outros sistemas. Ele vai para fora e volta nesta parte comum, que é o casamento, que é a parte A2. A mesma coisa, a companheira ou o outro da relação. Esta parte aqui ele tem as próprias vivências, ele vai, realiza coisas, sabe? E depois volta para a relação e divide tudo aquilo, né? Que pode se transformar em projetos. Esta é a parte em comum. E esta parte comum também se relaciona aqui com fora. A grande questão é quando, às vezes, a gente não tem um relacionamento poroso, é um relacionamento muito tracejado aqui, muito tracejado não, muito um risco contínuo, muito firme. Isto é um relacionamento que tende a se fechar. Ele vai caminhando para um fechamento muito grande. E, às vezes, um dos grandes indicadores de que esse relacionamento ficou muito entre iguais e perdeu a pulsação é quando justamente a gente começa a perceber uma baixa da libido, uma baixa desse desejo sexual entre este homem e esta mulher, ou entre esta mulher e esta mulher, este homem e este homem, né? Quando a gente começa a perceber que ficamos muito mais amigos, ficamos muito mais irmãos. E sexo entre amigos, né? Você quer perder um amigo, é você transar com um amigo. Você vai perder este espaço que o amor fraterno é diferente do amor eros. E numa relação a dois, são dois adultos que vão ter um amor eros. E a grande questão é, às vezes, quando eu falei, né? Comecei o vídeo falando, às vezes a gente não para pensar o quanto que essas influências deste amor romântico, onde os dois serão um, né? Sereis uma só carne, enfim, existe um espaço em comum, né? Um espaço que é dividido entre esses dois, mas a questão desta individualidade na individualidade é que eu me torno diferente, é o que causa justamente esta atração. Então, eu vou para fora e depois eu me conecto dentro. A grande questão é que muitas vezes o amor romântico ele reforça esse estado de adulto infantil. Porque os filmes mesmo, se a gente for observar os filmes todos, né, tem lá a donzela que vem e o masculino, essa função, né, patriarcal, e vem e fala, vem aqui, né, eu te amo, você é minha, estamos juntos, você vai me fazer feliz, ou eu vou te fazer feliz. E às vezes a gente compra essa ideia. A gente compra a ideia de que o outro é responsável pela minha felicidade e que eu sou responsável pela felicidade do outro. E é importante a gente discordar disso. Eu, adulta, preciso ser responsável pela minha felicidade. O outro adulto precisa ser responsável pela felicidade dele. E aí é um encontro de dois felizes que escolhem viver pontos em comum. Quando eu falo isso, geralmente as pessoas me perguntam, mas e aí? Né? Então, o que é o casamento? Então, o casamento é um espaço em comum, não é um espaço das dependências emocionais. Não é, mas o companheiro não vai, às vezes, ajudar, não vai, às vezes, né, até mesmo dar um colo, ou às vezes quebrar o galho, ou me dar alguma segurança em algum sentido? Sim, isso tudo contempla. Mas a grande questão é, quando eu recebo isso, eu recebo como um adulto que está precisando desse suporte, desse amparo,
né, durante alguma situação que foi muito desafiadora, eu recebo isso deste lugar de adulta, recebendo este aconchego, ou eu recebo, mas eu espero que o outro dê agora e depois ele entenda que eu estou precisando de novo, e aí ele não percebeu, e aí ele não viu, mas ele tinha que, né? E a gente às vezes entra nesse jogo de cobrar muito ao outro, que se responsabilize muitas vezes pelas minhas baixas, pelas minhas dores. A gente às vezes perde esse espaço de que o casamento é um espaço em comum, mas que eu tenho toda a minha vivência, tudo aquilo que que veio comigo a partir das minhas vivências anteriores, quando eu não me relacionava ainda com aquela pessoa. Eu não sei vocês, mas eu acabei de lembrar agora de uma situação quando eu era jovem e eu estava vendo dois tios, né? E esse tio queria pôr o açúcar no café dele. E ele, a esposa estava longe e ele pergunta: olha, quantas colheres de açúcar eu gosto no meu café? E aí ela respondeu, e eu vi que ela respondeu, né, meio assim, porque ela sempre é ela quem servia o café para ele com a quantidade de açúcar que ele gostava. Mas ele mesmo, naquela hora, longe dela, não conseguia saber quantas colheres de açúcar eram boas para o café dele. Quando eu vi isso lá, eu olhei e falei, nossa, que lindo, né? Nossa, ele precisa dela, que união, que, sabe? Eu lembro dessa cena e eu confesso que casei talvez esperando que isso acontecesse, que essa união onde um sabe muito do outro, o outro sabe muito do outro. Mas depois eu comecei a perceber, né, o tom que ela respondeu, a quantidade de açúcar que ela gostava, ela já estava de saco cheio. Porque talvez isso, no início do relacionamento, isso foi bonitinho, gostosinho, né? Só que hoje, depois de tanto tempo de botar lá açúcar no café, deixou de ser gostosinho. Porque isso é um comportamento que a criança, muitas vezes, não tem essa referência dentro dela. Mas um adulto, né, ele poderia saber quantas colheres de açúcar ele gosta. E às vezes a gente, nesse simples exemplo, talvez tenham outros ali, a gente vai percebendo o quantas parcerias que a gente não faz em nome deste amor romântico, em nome realmente de buscar um amparo para tudo aquilo, como eu disse, que eu não conseguia suportar, e aí eu vou buscar este amparo muitas vezes na relação. E isso torna a relação pesada. E aquilo que eu não suportava cuidar em mim, às vezes eu também não vou suportar vivenciar mais na relação. Então, eu acho que era isso que eu queria falar, já tá ficando gigante. Eu vou parar por aqui. Ouve, veja o que é que você sente dessa reflexão que eu tô trazendo aqui, se isso de alguma forma faz sentido para você, tá bom? Um beijo.